Estamos de volta com o nosso convidado de hoje, Dom Moll, reitor da PUC Minas. Dom Moll, como a gente falou, assim, e remetendo de novo a sua dissertação de mestrado de 1991, tem um momento que o senhor fala assim, olha que interessante, 26 anos atrás, né? Quer dizer, indiferente frente ao trabalho, poder, igreja, família, saber, partidos, as pessoas. Para citar o caso do Brasil, os poderes legislativo, executivo e judiciário são dos mais desacreditados pela população. Há uma desafeição por essas instituições, o que as destitui da grandeza e capacidade de mobilização. Nós estamos vivendo justamente esse desgaste. Com as Quanto tempo depois, né? 26 anos depois. Já podia ter melhorado, né? Podia ter melhorado. Ele piorou, de uma certa forma. Tivemos uns interregnos, né, aí, mas piorou. E agora com as últimas denúncias, né, com as últimas manifestações frente ao Palácio da Alvorada, quer dizer, exército sendo convocado para proteger o palácio, um presidente sitiado, um presidente com atitudes nada republicanas. Enfim, qual é a posição da CNBB? É contra, né, as reformas trabalhistas da Previdência e a favor de uma reforma política? Então, eu diria o seguinte. Então, vamos começar das reformas. A igreja é a favor das reformas. A favor. Ou de reformas, né? Das reformas da Previdência, trabalhista, da reforma política, da reforma do ensino, da educação, tributária, talvez, da né? reforma tributária. Porém, ela não é a favor destas reformas que estão sendo propostas. E desta maneira, né? Sem diálogo, deste né? conteúdo de reformas está sendo proposto. Por quê? Porque as reformas que estão sendo propostas nestes setores que necessitam de reforma são são reformas concebidas a partir de um grupo que, inclusive, ocupou o poder, porque parte do poder executivo, né, recentemente, depois de um processo eleitoral democrático, ainda que tivesse todo o processo do impeachment, digamos assim, um amparo jurídico, mas não há um amparo moral, né, ético-moral. Então, este grupo, com uma mentalidade extremamente afinada com o liberalismo, o neoliberalismo, é que propõe a reforma. Que propõe as reformas. Então, o que tem nas reformas que a CNBB não aceita? E pessoalmente também não aceita. Tem nas reformas determinadas perdas para o povo trabalhador, que constitui a maior parte da população brasileira. Então, por exemplo, quando você diz assim, olha, tem que fazer uma livre negociação. Tá bem, eu sou o dono de uma grande empresa e coloco você, trabalhador, na minha frente e vamos negociar. Livremente. É muito desigual. É muito desigual. É muito desigual. Quer dizer, nós não podemos, digamos assim, desarmar a relação destruindo as leis, não é? Agora, isso não quer dizer que não haja necessidade de reforma. Por exemplo, na Previdência, ainda recentemente conversava com uma amiga minha e ela dizia, ela mora num prédio muito grande, ali perto da Assembleia Legislativa, ela dizia, olha, no meu prédio é quase todo mundo aposentado, quase todo mundo. E a média de idade lá dos chefes de família, das chefes de família ali, não chega a 60 anos de idade. Então, há uma coisa errada nisso, evidentemente que há, não é? Agora, quem é que se aposenta cedo? Aposenta-se em que condições, não é? Então, quando você pega, por exemplo, trabalhadores que têm que exercer as suas funções, às vezes em condições adversas, e também pelo tipo de trabalho que é exercido, ele não pode ir até 65 anos de idade. 25 é desigual. anos de contribuição, ou seja, né? para a gente praticar a igualdade e a justiça, a gente tem que ter regras desiguais. Ou seja, um tipo de regras para um segmento da sociedade que pode dar mais, que pode trabalhar mais, que pode ir até 65 anos, que pode contribuir muito mais, e um outro tipo de regras para quem não pode. O trabalhador rural, por exemplo. O trabalhador rural, por exemplo. Não é? Então, eu só trato igualmente a desiguais exatamente quando eu olho as necessidades de cada um. Então, não se trata de fazer a mesmíssima regra. Então, as regras precisam ser diferenciadas. Então, a igreja não é contra as reformas. As reformas devem ser feitas,
Mas o problema é que elas devem ser feitas favoravelmente à grande população, à grande parte da população brasileira. Porque esta informação sobre a desigualdade mundial, ela se repete no Brasil. No Brasil, nós temos aqui na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, que se compara, por exemplo, ao da Dinamarca, da Suíça, da Suécia, etc., de tantos outros lugares, portanto, altíssimo, separado só por uma avenida, e do outro lado da avenida nós temos o IDH, esse índice de desenvolvimento comparável aos países mais pobres da África. Quer dizer, como é que pode uma desigualdade dessa? Então, isso precisa ser levado em conta na Previdência, na reforma trabalhista, na reforma tributária e assim por diante. Por que o Brasil, por exemplo, não tem a grandeza e a coragem, já que a desigualdade é tão grande, de taxar as grandes fortunas? Isso. Não é? De taxar, por exemplo, as heranças, as grandes heranças, sem prejudicar as pessoas, não é? Então, a CNBB tem tomado esta posição. Reconhece a necessidade das reformas, mas não dessas reformas que foram agora propostas. E tem mais, é porque há uma dúvida muito séria sobre a autoridade moral de quem está governando o país. E não estou pensando só na pessoa do presidente da República. Eu estou pensando no staff de todo o Poder Executivo e também no Congresso Nacional e também no Judiciário. Quer dizer, as informações hoje, e felizmente hoje nós podemos ter informação de todas essas questões, nos levam a crer seriamente que essas pessoas não têm autoridade moral. Como é que pessoas que são denunciadas, estão sendo investigadas, algumas praticamente com o processo de decisão, já de finalização do seu processo, legislando e mudando a Constituição construída, uma das mais avançadas do Brasil, do mundo, sob o ponto de vista social, mudando a Constituição, como se pudesse mudar a Constituição a partir das suas concepções. Isso é uma coisa explosiva, né? Quando você pega 14 milhões de desempregados, quer dizer, as pessoas desesperadas, as pessoas sem perspectivas, e vendo as denúncias, e vendo tudo isso, isso acho que vai criando um clima muito ruim. Muito ruim. O lugar para onde a gente vai é estranho, não é coisa boa. Eu acho que não estamos caminhando numa direção boa. E aqui que entra também, Samira, até por uma questão de justiça, eu preciso dizer para você, digo para todos que estão aqui nos assistindo, essas reformas, elas bem que podiam ter sido feitas pelos governos mais populares. Porque, naturalmente, compreende-se que ali havia mais sensibilidade social. Mais legitimidade. Mais legitimidade. Não fizeram. Também isso é uma responsabilidade muito grande. Por que não fizeram? Por que não fizeram? Tinham que ter feito. É claro que pequenos ajustes foram feitos, não é? Mas, então, agora a gente reforça essa ideia de que a reforma política é um pouco mãe das outras reformas. Por quê? Porque é por uma reforma política que a gente melhora a condição, né, da política no Brasil, melhora as pessoas que exercem a política no Brasil. Não é? Melhora o processo, né? Melhora o processo. Então, eu estou aflito para ver, por exemplo, né, o povo brasileiro reagindo de uma forma pacífica muito interessante e não elegendo mais nenhuma dessas pessoas que estão aí. Essas pessoas não podem mais ser eleitas, não podem. Então, o povo brasileiro também precisa tomar a sua consciência, se interessar por isso, participar. Protesta agora, mas protesta também na hora da eleição. É claro que isso não é tão simples, porque nós nem sabemos quem que vai se candidatar a quais cargos, não é? Porém, queria ainda dizer uma palavra sobre o judiciário. O judiciário foi sempre muito visto no Brasil como um poder muito reticente, lento, moroso, as coisas demoram anos. A gente saber de um criminoso no campo político, como foi agora recentemente, não é? Não ser penalizado pela justiça porque todo o processo expirou no tempo, quer dizer, ele ficou já para além do alcance da justiça, isso é uma vergonha para o nosso judiciário. O que é mais complicado é a gente ver pessoas do poder público, pessoas do Ministério Público, juízes, promotores e várias outras instituições tomando posições
que a gente nota, digamos, o fundo jurídico, mas com uma coloração também ideológica. Isso é muito ruim, porque desacredita a justiça. A justiça, a gente tem que ter uma confiança muito grande nela, né? Agora, para a gente não encerrar de uma forma assim, de tanto desalento, Sim. não é? Porque não é a nossa posição, acredito que a sua também claro não. Que não. Então, eu acredito, não sei se ingenuamente ou não, mas acho que não, que vai ser um aprendizado político muito duro, mas vai ser um aprendizado político profícuo, o que nós estamos vivendo. Miriam, O senhor acredita nisso? Acredito nisso e comungo com o seu pensamento. Eu acho que de tudo isso a gente pode reconstruir as coisas. E penso isso, acredito nisso, trabalho por isso. E queria até fazer assim uma pequena palavra muito breve. A CNBB discutiu, a Igreja no Brasil, um tema muito importante agora em abril na Assembleia que houve em Aparecida. Aparentemente não tem a ver com esse assunto, mas tem tudo a ver. Discutiu o processo de iniciação à vida cristã, ou seja, que processo a gente precisa desenvolver para que uma pessoa seja um cristão de verdade, adulto na sua fé, maduro, responsável, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Esse processo foi discutido, que é o processo da educação da fé. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que estas pessoas adultas na fé cristã poderão dar uma contribuição para melhorar o país. E se nós não dermos a contribuição a partir deste lugar, ou seja, dos valores do Evangelho, que são esses, a justiça, a igualdade, a fraternidade, a ética, não é? Então, todos esses valores, se nós não dermos, nós estaremos nos omitindo e estaremos nos distanciando da fidelidade ao Evangelho de Jesus. Portanto, foi uma discussão muito interessante. E agora nós queremos renovar os nossos processos para que mais pessoas possam crescer na fé a ponto de dizer, eu estou na estatura de uma pessoa adulta na minha fé e por isso, na sociedade eu participo dando esta contribuição, aquela outra, para poder resgatar todas essas coisas. E eu sou muito feliz de participar exatamente desse momento no tempo contemporâneo. Olha, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa hoje, porque o senhor é uma pessoa assim tão ocupada e veio, então agradecer e vamos torcer e vamos participar. Sem dúvida. Para que esses tempos a gente dê uma contribuição para que as coisas melhorem. Né? Acredite sempre, viu, Miri? Nós vamos juntos. Vamos. Viu? E agradecer também vocês que ficaram com a gente até agora, sempre renovando o nosso convite, sexta-feira, às 12h15 da tarde. Até semana que vem. Até lá.